Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta videoaula. Essa videoaula eu vou falar sobre método de leitura, que é o skimming e o scanning. Para leitura de textos simples em inglês, quando você precisa de um texto rápido. Vou falar mais durante a videoaula. Meu nome é Breno Moraes, sou aluno do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no curso de Sistemas para a Internet. Então, vamos começar. É uma técnica, certo? Você tem para fazer uma leitura de textos rápidos. Geralmente quando você tem uma prova, o Enem, por exemplo, que você precisa tirar informações dos textos, você tem uma prova, ou você tem que ler vários textos, você tem que tirar essas informações desses textos, entender o sentido do texto de forma rápida, é quando você utiliza essa técnica. Então, o que é o skimming? O skimming é uma maneira de identificar rapidamente a ideia principal ou sentido geral do texto. O uso do skimming é frequente quando a pessoa tem muito material para ler em pouco tempo, ou seja, é o que eu disse para vocês. Quando você tem uma prova ou quando você tem vários textos que você precisa entender o sentido daquele texto de forma rápida para responder alguma pergunta, você utiliza o skimming. Agora, o que é o scanning? O scanning é mais abrangente, de conhecimento de organização de texto, a percepção de dicas de vocabulário, a habilidade para inferir ideias e outras habilidades de leituras avançadas. O que quer dizer? O skimming, você dando uma passada de olho rápido, você consegue saber sobre o que é aquele texto, mas você ainda não vai conseguir detalhar o que aquele texto está falando. Você sabe, por exemplo, que aquele texto é sobre comida. Você viu palavras de comida rapidamente ali. Mas você não sabe se ele está falando bem, está falando mal da comida. O que realmente ele está falando sobre aquele tema em específico. Então, essa é uma forma simples, uma forma que eu encontrei de explicar o que é o skimming e o scanning. Esse aqui que a gente está vendo é um exemplo. Aqui na parte esquerda, sublinhado, nós verificamos aqui, ó, The Lion King 1994, ou seja, que nós já sabemos quem sobre no caso o texto, o título do texto, sabemos que é de 1994. Aqui nós director, nós sabemos quem foram os diretores, certo? No caso desse exemplo, é um movie review, ou seja, é uma review como se fosse uma um resuminho do filme. Quando você vai assistir um filme, você vê o resumo dele, sabe, ele dá uma passada por cima sobre o que é a história, qual que é o tema. Então, olhando isso, se você verificar, você for lendo ele, tal, passando rápido usando o skim, você vê que é um desenho. Porque Disney Cartoon. Então você sabe que é da Disney, Cartoon, como Cartoon é desenho, você fala, pô, esse é um desenho, é sobre o desenho da Disney. Aí você vê aqui o Oscar winning, então você sabe que ele também é ganhador de, de um Oscar, um vencedor winning de música, melhor música. Aqui você já deu uma passada de olho e você já tem essas informações, certo? E com isso, você consegue ganhar muito mais tempo do que se, por exemplo, eu fosse ler cada palavra dessa e tentar encontrar e, e usar esse tempo de que você ia traduzir cada uma dessas palavras e tentar entender profundamente o texto, você dá uma passada de olho e você já tem um assunto, já sabe do que se trata de maneira geral esse texto. Então, esse slide que eu utilizei aqui, ele foi feito por essa equipe, certo? Eu vou colocar o link dele na descrição, caso alguém queira ver o material, queira acompanhar, queira utilizar ele. Eu vou passar o link.